Vicente Paulo da Silva, mais conhecido como Vicentinho, é um ex-metalúrgico, advogado, professor universitário, líder sindical e político brasileiro. Nascido no Rio Grande do Norte, ele se mudou para São Paulo aos 20 anos de idade para trabalhar na região do ABC paulista. Na década de 80, filiou-se ao PT e ajudou a fundar a CUT, sigla da Central Única dos Trabalhadores, que é a mais importante entidade sindical do país. Atualmente, Vicentinho exerce o seu 5º mandato como deputado federal. E no último final de semana, ele cumpriu agenda na cidade de Bauru e visitou os estúdios do Diário do Brasil. Confere aí como foi a nossa entrevista com ele. Deputado Vicentinho, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Diário do Brasil TV Prevê. Seja muito bem-vindo para a gente bater um papo, sobre eleições, Brasil, São Paulo, Bauru, enfim. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Bruno. Aproveitando a ocasião, para quem não sabe, o senhor cumpre uma agenda aqui na região central do estado nesse final de semana. Fala um pouquinho, quais foram os compromissos que te trouxeram aqui. Bom, o primeiro foi participar da 23ª Romaria da Terra. A Comissão da Pastoral da Terra realiza uma romaria em determinadas regiões, em várias regiões, por ano. Dessa vez aconteceu aqui, exatamente no assentamento Aimorés, que é um assentamento que eu tenho relações de luta, de apoio, já há 19 anos, quando eles ainda eram ocupados. Portanto, eu sempre apareço por lá, e agora eu vim nesse momento rever meus amigos, foi muito importante. Depois, a gente está dando essas entrevistas para você, para o jornal, teremos diálogo ainda hoje, à noite, uma reunião com a nossa companheira vereadora, pré-candidata a deputada estadual, eu como pré-candidato a deputado federal, vamos discutir nossa dobrada, a Estela Almagro. Amanhã vou visitar algumas comunidades e às 10 horas no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil faremos uma reflexão, uma análise de conjuntura, uma palestra para o nosso povo militante do campo e da cidade, sindicalistas, lideranças populares, políticas e sindicais. A gente sabe, as eleições de outubro chegando, os debates vão se aquecendo, e a gente sabe que até mesmo por conta do cenário da polarização do Brasil, a questão do presidente Lula e o presidente Bolsonaro, chama muito a atenção os cargos executivos no Brasil, Mas como o senhor enxerga também esse debate em relação à eleição do Legislativo, as assembleias estaduais, o Congresso, como é o senhor, com tanta experiência lá no Congresso, em Brasília, como é que enxerga, No Brasil existe muito aquela lenda, de que as pessoas não se lembram em quem votaram, nos candidatos a deputado estadual, federal. Como é que o senhor acha que isso tem mudado nos últimos anos ou ainda continua muito o protagonismo do Executivo? Olha, Bruno, a situação para mim tem ficado pior. Eu sou deputado já no 5º mandato, e tenho verificado uma regressão, sobretudo neste último período legislativo em que eu estou vivendo. O Congresso hoje, infelizmente, ele não representa o povo, efetivamente. Se não vejamos, a maioria do povo brasileiro é de trabalhadores. Operários lá nós somos 4 deputados operários e existem 300 empresários. Do ponto de vista do campo, a maioria dos trabalhadores é também no campo. Lá tem 3 trabalhadores rurais deputados, uma indígena e 128 fazendeiros. Então não representa efetivamente o povo. As mulheres, que na sociedade são mais de 50%, lá são 77 dentre as 513 pessoas que lá estão. O nosso povo negro, como eu, que também somos maioria, segundo o IBGE, devíamos ser pelo menos 260 deputados, nós somos apenas 21. Já chegamos a ser 44, caímos para 38, depois 31, 28 e agora 21. Eu estou preocupado porque pode o nosso povo desaparecer do parlamento e fica muito mais grave. Isso tem, inclusive, implicado na aprovação de projetos que signifiquem perda para esse lado que está subrepresentado. Foi assim com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, seria assim com a reforma administrativa, ainda bem que a gente conseguiu segurar até agora. Então é preciso que haja, digamos, o seguinte: as pessoas têm que votar com consciência,
olhar a vida pregressa de cada parlamentar, olhar quais são os seus projetos, a sua história de vida no privado e no público, porque só assim fará uma melhor escolha, independente de partido, porque no parlamento brasileiro, de todos os partidos, tem gente séria. Claro que a gente tem divergências em muitos casos, e tem picaretas, lamentavelmente, mas se o povo tiver mais cuidado na escolha, a gente terá um parlamento melhor e representativo do povo. Outra crítica que muita gente faz em relação às emendas, né? Claro que é um mecanismo legítimo, né, do legislativo, que são as verbas que os parlamentares destinam para as cidades, muitas vezes para os seus redutos, né, os lixos eleitorais, nichos, né, eleitorais. E nesse sentido, né, o senhor acredita até onde isso é benéfico, essa questão do apontamento de verbas? O senhor, inclusive, tem algumas verbas destinadas aqui para Bauru e região, né? Mas a gente sabe que isso também acaba funcionando como, né, aquele famoso toma lá da cá, né, onde os deputados buscam essas emendas, está aí o orçamento secreto para recentemente, né, divulgado aí também pela imprensa, para explicar um pouco dessa questão para favorecimento de outros projetos, de barrar discussões. Como é que o senhor enxerga essa questão também no Congresso? Olha, Bruno, você sabe que é o parlamento quem define o orçamento da União, né? É o Congresso Nacional. As emendas parlamentares sempre existiram em valores iguais, seja 3 milhões, seja 10 ou 17, como é o caso de hoje. Nessa situação de desgraça administrativa no país e de relações, muitas vezes, promíscuas entre o parlamento e o poder executivo, surge essa maldita emenda secreta, que nós estamos entrando, inclusive, no Supremo Tribunal para combater, porque se todos os deputados são iguais, e senadores parlamentares, os direitos têm que ser iguais, inclusive no direito à questão de emendas parlamentares. Então, tem deputados aí que tem 300 mil, 400 mil, porque votou nos projetos do Bolsonaro, que são projetos maléficos ao povo, na sua grande maioria. Isso é muito sério, isso precisa acabar. Bom, explicando isso e respondendo a sua pergunta, pode, evidentemente, existir o tomar lá da cá. E pode existir, inclusive, outra coisa mais séria, mais grave, que é o fato de denúncias de deputados que muitas vezes indicam emenda para este ou aquele município e por trás pedem comissão, propina. Deus me livre. Isso é uma coisa muito séria. Bom, como é que o meu mandato funciona? É o único mandato que funciona assim. Aqui em Bauru, por exemplo, eu não tenho uma votação grande. Nunca tive. Mas é uma cidade que eu mais mando emenda. E sabe por que eu mando emenda para Bauru? Porque não sou eu que decido. Meu mandato é o único mandato do Brasil que tem um conselho deliberativo. Esse conselho é de gente do campo, da cidade, intelectuais, operários, pessoas de outros partidos. A gente se reúne no próximo dia 5 de novembro. Teremos o 30º encontro estadual do Conselho do Mandato para definirmos sobre as verbas para o ano seguinte. Então, o que tem pesado no nosso caso são as necessidades. Tivemos cidades que eu não tive nenhum voto e a emenda chegou lá. Claro que a consequência disso, não uma troca, mas a consequência disso é o reconhecimento das pessoas. Aqui para Bauru, por exemplo, em que pese essa tese não valer para mim, porque a votação aqui é uma votação que eu sou muito agradecido, viu? Muito agradecido, muita gratidão, mas proporcionalmente às verbas que eu enviei, já enviei quase 2 milhões de reais para esta cidade, para vários projetos. Aliás, eu, independente de partido, quando a prefeita foi ameaçada, sofreu um constrangimento pelo fato de ser negra, eu fiquei tão indignado e tão solidário que peguei o microfone do parlamento e fiz uma defesa ao direito à vida dessa mulher e ao direito ao Estado Democrático de Direito. Né? Estado Democrático de Direito. Eu nunca conversei com ela, a gente não tem contatos, mas a prefeitura recebe verba que eu envio. Por quê? Porque o importante tem uma eleição, na eleição nós podemos ter os nossos candidatos, e teremos, e candidatas, vamos ao debate, passou as eleições, a preocupação agora é com o povo. E quando eu envio verba para a saúde da cidade, estou atingindo toda a comunidade. Quando eu envio verba para a agricultura familiar,
para o assentamento como de Aimorés, que é aqui pertinho, embora pertença a Pederneiras, mas é mais perto de Bauru. Quando eu vi os verbos para os agricultores familiares ou outros projetos, eu estou pensando na comunidade. E aqui a verba vem e os nossos conselheiros e conselheiras, entre eles o nosso querido Chico Maia, que foi secretário, o nosso querido Bruno, que é trabalhador dos Correios, o Celso, que foi estudante de Direito, meu colega, conselheiro do mandato, tem vários outros, Lulinha, não é, que é outro companheiro, tem vários, eu tenho até medo de falar nomes para não cometer nenhuma injustiça. São os conselheiros que vão à Assembleia, defendem o município, acompanham a aplicação da verba, fiscalizam. Isso, para mim, é que me deixa mais satisfeito. Então, vocês vão encontrar, talvez, uma, 2, 3, 4, 5 ou 10 praças ao ar livre, né? Espaço cultural, espaço de saúde, outras coisas mais que eu não vou me lembrar aqui agora. Portanto, um apoio para a cidade. Então, essa tese aqui pode ser, inclusive, condenada quando eu tomar lá da cá, não vale. Até porque eu sempre digo para os meus amigos, os conselheiros do meu mandato e para as cidades, que um parlamentar não se mede somente pelas verbas indicadas para a cidade. A gente faz isso, até que é dinheiro do povo. O que eu faço é democratizar a distribuição. Mas vale pela sua postura ética, pelo seu comprometimento, pela sua competência. Agora eu estou concorrendo ao prêmio de melhor deputado federal do Brasil, pelo site Congresso em Foco. E isto é por causa da postura, né? Tenho vários projetos de lei, são muitos, mais de 150, tenho leis aprovadas. Enfim, tenho tido uma atuação, né, com a minha postura, com o meu comprometimento, luta contra todo tipo de preconceito e discriminação, seja preconceito, discriminação religiosa, ou racial, ou sexual. Ninguém pode ser tratado por causa da cor da pele, e sim pelo seu caráter. Eu sou um deputado, embora católico, e participo da minha paróquia São José, em São Bernardo, mas eu sou autor do projeto de lei que criou o Dia Nacional das Nações do Candomblé, aprovado no Senado e na Câmara. Sou autor da lei, sou o pai da lei que criou o Dia Nacional da Umbanda, que já é lei 15 de novembro. Sou autor de outro projeto que foi votado agora, que deu um avanço, que é o Dia Nacional da Comunidade Muçulmana no Brasil. Enfim, a gente tem vários projetos e também eu sou membro do Parlamento Internacional pela Tolerância e pela Paz. São 82 países e eu sou o brasileiro que representa o Brasil neste importante evento. Então, eu sempre quero que analisem a minha postura, não limitada às emendas, mas ao trabalho e à postura ética, que para mim vale muito. A ética na política. Aproveitando, né, o senhor citou aí alguns projetos, falou também dos movimentos, né, seja pela igualdade racial, de gênero, enfim, os movimentos identitários, né, mas também citou que é de São Bernardo, né. A gente aqui no interior de São Paulo também, né, aproveitando que também há a eleição, né, ao governo do estado nesse ano, a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, e que o senhor também é deputado pelo estado, como é que essa discussão também do eleitorado do interior, né, a gente sabe que o Fernando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, então ele tem, né, a sua atuação muito forte ali na Grande São Paulo, na região do ABC, onde o PT também tem um histórico de lutas, né? Mas no interior, né? A gente sabe que é um eleitorado diferente da capital, da região metropolitana. Como é que o senhor acredita também que essas duas frentes podem atuar, né? Tanto no sentido dos deputados estaduais e federais e também, né, da corrida pelo governo do Palácio dos Bandeirantes para a realidade local, para esse recorte aqui do interior, até aproveitando também, né, salvo engano, o Franco Montoro dizia que o cidadão ele não é federal nem estadual, ele é municipal, né? Então, como é que você consegue trazer esses debates, esses projetos para a realidade de quem é do interior? Olha, eu tenho tomado um cuidado de fazer com que o Conselho do Mandato tem me feito fazer assim. A maioria das minhas verbas vão para o interior. Pra você ter uma noção, em que pese a quantidade de eleitores que tem a capital paulista, São Paulo recebe muito menos verbas do que a verba que eu mando para Bauru. E assim acontece com Pederneiras e com outras cidades circunvizinhas. A gente apoia muito as cidades médias e pequenas. Talvez pelo fato de eu ter vindo de uma cidade pequena, Acari, Rio Grande do Norte. Então, eu tenho, inclusive, por essa consequência tem sido, também tenho bastante voto nos interiores do estado. Eu acho que o interior é importante, muito importante. E
Não existe um deputado da cidade. Quem é da cidade é o vereador, né? O deputado da cidade, por exemplo, nossa querida Estela, que é nossa pré-candidata a deputada estadual, ela é pré-candidata da cidade. Isso é ótimo. Mas a partir do momento que ela for eleita, ela vai ser candidata do estado de São Paulo. Ela vai ter que cuidar de todo o estado. Se é para cuidar só dos bairros, são os vereadores. É assim que funciona a estrutura do poder legislativo. O Haddad tem feito, inclusive eu estou com a Estela, estou me encontrando com ela, a Kira esteve comigo, como também teve comigo uma outra pré-candidata, a nossa querida Adélia, que é de Araras, veio para Romaria, e dizer que o Haddad, ele antes de decidir se aceitava essa candidatura, ele fez uma autocrítica para todos nós e resolveu avançar nessa situação. Ele dizia, nós não podemos ser candidatos de um estado como São Paulo sem antes a gente conhecer o estado, conhecer os problemas do seu povo, a estrutura do país, do Brasil, do estado de São Paulo. E foi assim que ele fez. A primeira coisa que o Haddad fez foi andar em todas as regiões, mas não para falar, sobretudo para ouvir o povo do campo, da cidade, os empresários, o micro, pequeno, médio, os intelectuais, a juventude, não é? Enfim, os gestores. Foi isso que ele fez no estado inteiro. Talvez por isso que ele esteja tão bem na pesquisa. Depois ele veio numa outra rodada, que foi mostrar para as pessoas o que aprendeu e compartilhar. Uma coisa é o Vale do Ribeira, outra coisa é o Vale do Paraíba, uma coisa é o ABC, outra coisa esta potência chamada Bauru, né? E assim Marília, assim Campinas, enfim, ele conseguiu condensar e equilibrar uma visão. O programa de governo que o Haddad vai apresentar, e vai ser nestes dias, é um programa que vocês verão claramente a preocupação com todo o estado de São Paulo. Isso para nós é ótimo. O senhor citou a palavra autocrítica, né, que foi um termo desde as eleições de 2018 muito utilizado também para cobrança em cima do Partido dos Trabalhadores, para que houvesse, né, uma autocrítica, principalmente em relação aos casos de corrupção, né, ocorridos na Petrobras, lá atrás do primeiro mandato também em relação ao mensalão, que são aquelas relações que a gente citou nas questões anteriores em relação a essa relação que pode se tornar promíscua entre o Legislativo e o Executivo. Nesse sentido, trazendo o debate, né, ampliando, na verdade, para o cenário nacional, o ex-presidente Lula lidera as pesquisas, né, nesse momento que a gente conversa. Como é que o senhor vê? Já foi feita essa autocrítica internamente dentro do partido? Como é que o partido lida com essas cobranças, sobretudo na questão das acusações dos casos de corrupção? Bom, você faz autocrítica quando você erra. No caso do Lula, qual foi o erro do Lula? Ter sido o melhor presidente da história desse país. Qual foi o erro dele? Ser um operário que não se curvou aos grandes interesses nacionais e internacionais, e que fez a melhor gestão nos seus 2 mandatos. Mas os casos de corrupção também... Eu vou falar sobre isso. O Brasil cresceu, chegou a ser a 6ª potência mundial, hoje está em 13º lugar. O Brasil saiu do mapa da fome, infelizmente, agora volta, e volta de maneira mais grave. São 61 milhões de pessoas que estão com insegurança alimentar no nível médio, no nível leve, no nível mais grave. Esse grave chega a 21 milhões de pessoas. Fez com que os pobres, negros e indígenas tivessem direito de serem doutores nas universidades públicas desse país e nas privadas. Quer dizer, o Brasil ganhou uma respeitabilidade que, se eu fosse ficar falando luz para todos, moradia, minha casa, minha vida, etc., eu iria demorar muito com você aqui. Então, o Lula, ele foi perseguido nesse país por isso. Porque quando um pobre passa a ser doutor, quando um pobre passa a ser jornalista, médico, delegado de polícia, juiz, esse pobre vai ter uma sensibilidade e não vai olhar o pobre com desprezo, como muitos fazem até hoje, porque ficou elitizada essa situação. Esse foi o motivo principal da perseguição feita ao presidente Lula, tanto é que a justiça já, inclusive por erros propositais do juiz parcial Sérgio Moro, o liberou e retirou, colocou ele sob suspeita e assim por diante. As corrupções que ocorreram comprovadamente, as pessoas pagaram por isso.
Um diretor da Petrobras que conseguiu arrecadar, ter por conta dele e pagar uma multa de 100 milhões, não é o partido que fez isso. É o cara que se aproveitou da condição e por isso fez esse tipo de coisa. Não existe nenhum fato que comprove. Diziam que o filho do Lula era dono de navios, de fazendas, de boiadas. Os filhos do Lula, um deles, que foi político, que foi vereador, é vendedor de carvão em Paulínia, que é o Marcos Lula. Então, primeiro tem que destrinchar isso, senão a gente vai pensar, puxa vida, nós fomos corruptos e agora nós estamos arrependidos, vamos fazer uma autocrítica. Não, neste caso, tem que comprovar para poder dizer se houve erros. Na minha avaliação, nós tivemos alguns erros, mas não no aspecto da moral, mas no aspecto da relação com o povo. Quer ver? Posso dar um exemplo de um erro aqui que nós cometemos involuntariamente ou sem ter a sensibilidade. Foi quando a gente fez uma coisa maravilhosa, transformando o povo brasileiro em consumidores, e foi ótimo, né? Comprou filé mignon, passagem de avião, carro novo, casa, mas não preparou o nosso povo para momentos de crise que o sistema capitalista proporciona em qualquer lugar do planeta. Na hora que a coisa ficou ruim, o povo reagiu ao contrário, e isso foi uma coisa que a gente não preparou as pessoas. Isso é uma autocrítica. Que autocrítica eu posso fazer aqui? Muitas vezes, um deputado, ou um vereador, ou um prefeito, ou um ministro, se achou que estava acima do bem e do mal. Ah, não vou mais ouvir essa pessoa do povo não, porque eu já sei o que eu quero para o Brasil. Falta de humildade, isso também aconteceu. Mas nada disso foi motivo que justificou nem a prisão do Lula, nem o afastamento da presidenta Dilma. A Dilma que agora, o Michel Temer está dizendo que ela é honestíssima. Né? Que coisa triste, vergonhosa, até vexatória. Então, esses aspectos eu me disponho a discutir, caso por caso. Me mostre um caso que eu responderei. Essa é a dura realidade. Então, se faz autocrítica. Quando eu falei da autocrítica do nosso Haddad, é porque nas outras campanhas, certamente, né, os nossos pré-candidatos não tiveram as condições de acompanhar como ele fez. Ficar na roça, ouvir o trabalhador, ouvir o fazendeiro, ouvir o empresário, ouvir o funcionário, ouvir o povo da saúde, da educação. É isso que eu estou querendo dizer. Aproveitando, né, nessa questão de pensar na campanha também, né, a gente sabe que o Geraldo Alckmin, né, ex-governador de São Paulo, historicamente um tucano, agora também compondo a chapa com o Lula, né, a gente está no período das convenções também, já oficializada a chapa. Para o debate também no Palanque com o Lula, o senhor entende que esse movimento, né, ampliando o eleitorado à direita, também aqui, principalmente no estado de São Paulo, no interior, como a gente falava, que o PT tem muitas dificuldades também, faz parte também dessa redefinição, ou é mais algo pontual em relação ao cenário político que a gente tem hoje, no sentido do enfrentamento do governo Bolsonaro? Como é que o senhor entende essa aliança? Em que pese o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, não quer dizer que ele ganhou, ok? Nós vamos ter que trabalhar muito pela sua vitória, a gente tem que ter o pé no chão. Mas em que pese o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas e as pessoas se lembram do que foi que o Lula fez com esse Brasil, nós temos que ter a humildade de reconhecer que sozinhos a gente não consegue chegar lá. É preciso que tenhamos uma relação mais ampla para que também possamos ter governabilidade ao longo do mandato em ele sendo eleito. Nesse contexto surge o Geraldo Alckmin. Você quer que eu diga uma coisa? Eu confesso que eu fiquei surpreso. Puxa vida, a gente brigou tanto com o Geraldo Alckmin, mas depois não demorou 3 minutos para eu me lembrar. É o Lula que está sugerindo. E o Lula é uma sabedoria extraordinária. Depois, como eu tenho, digamos, uma proximidade maior com o presidente Lula, eu me lembro que quando a Marisa, sua esposa, estava doente, convalescendo no hospital, o Geraldo Alckmin ia lá quase todos os dias para prestar solidariedade. Quando faleceu o filho do Geraldo Alckmin, o Lula foi lá prestar solidariedade. Quando ambos eram governantes estadual e nacional, eles tinham uma relação respeitosa. O Alckmin começa a sofrer ataques do Dória, porque o Dória foi uma bomba atômica dentro do PSDB. Ele conseguiu desarticular o PSDB, ajudou muito a isso, inclusive traindo, quer dizer, eles consideram traição, não vou entrar nessa briga deles, mas criando conflitos, digamos assim, e sem pontes, só abrindo barreiras, só abrindo
só abrindo e sem fechar. Aí surge a ideia do Alckmin como o vice. Falei, meu Deus, esse Lula é muito esperto. E que bom. E o Alckmin, que estava em primeiro lugar nas pesquisas para governador. Né? Então aí eles entram, se juntam, e a decisão vai ser tomada, foi tomada uma agora, vai ser tomada outra final de semana, eles se juntam, que aproveite para dar um sinal maior. Eu não considero que Geraldo Alckmin é de direita, acho que ele é de centro, que é bem uma característica do PSDB, né? Ele não é um reacionário. Os debates que os dois faziam quando eram ambos candidatos a presidente da República eram debates duros, mas respeitosos. Ali ocorria um diálogo entre adversários e não entre inimigos, porque o Bolsonaro hoje considera todo mundo inimigo, quem não concorda com ele. É diferente. Eu acho que esse caminho é bom para o Brasil. E nós queremos que, com isso, a gente volte a ter uma relação de paz entre as pessoas. Não é possível que as pessoas entendam isso como uma guerra. As pessoas não podem ser inimigos, podemos ter divergência. O objetivo não é o bem do Brasil. Então, ok, eu penso de um jeito e penso de outro. Então vamos debater nossas ideias. Agora, um tentar acabar com o outro, inclusive nós estamos preocupados com a vida do Lula. Nós temos que tomar cuidado, porque tem alguns malucos aí que podem querer tirar a vida do presidente Lula. Então nós temos que proteger, porque ela é importante para o Brasil, e para a democracia e para o mundo. Deputado, o senhor citou aí que o Geraldo Alckmin liderava a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes até sair do PSDB e ir para o PSB. Né? O Márcio França também abandonou a disputa, o PSB deve provavelmente indicar o vice também na chapa do Haddad. Nesse sentido, o PT nunca esteve tão perto, né, ou tão competitivo no sentido de chegar ao governo do Estado de São Paulo. Né? O senhor citou que o programa deve ser lançado nos próximos dias. Voltando o recorte regional, aqui pensando, né, na realidade de Bauru, uma discussão muito importante, né? O senhor deve saber que a cidade, o progresso dela, se dá a partir do entroncamento ferroviário. Né? Durante muito tempo foi chamado o maior entroncamento ferroviário da América Latina. Essa questão dos modais, sobretudo a questão das ferrovias, está prevista no plano de governo do PT? O senhor participa desse debate? O quanto o senhor teria profundidade para falar desse tema em relação ao que vai ser proposto pelo partido? Ok. O Márcio, nós já tínhamos a certeza de que se ele fosse candidato, permanecesse na ideia de sair candidato a governador, e o Haddad também candidato a governador, os dois teriam uma relação de respeito. Em primeiro lugar, isso. Chegou ao seu entendimento, então agora que ele será o nosso candidato a senador, e vamos votar nele como nosso pré-candidato a senador, vamos votar nele com muito gosto. Isso é a primeira explicação que eu gostaria de dar pelo respeito que a gente tem. Em segundo lugar, eu não estou participando do programa de governo. Mas eu acho que o Estado de São Paulo vai se sentir contemplado na questão da agroindústria. Quando eu falo agroindústria, não é o agronegócio, que vai continuar se valorizando. Até já tem muita gente do agronegócio apoiando o Lula e apoiando o Haddad. Mas é o agricultor familiar, para sustentar o homem no campo, da pequena e da média indústria e dos arranjos produtivos locais, que na Europa se chama sistema cluster, mas aqui a gente chama de arranjo produtivo local, que é valorizar os commodities locais, desenvolver políticas de intercâmbio desde o consumidor aos que produzem as cadeias, que fazem as cadeias produtivas. Isso vem no programa, não tenho dúvidas quanto a isso. Mas eu não posso ousar falar de uma coisa que eu não vi no papel ainda, mas é o que eu desejo. Se não vier, vou lutar para que isso aconteça, porque não tem coisa mais triste. É um jovem sair de Bauru para ter que trabalhar em São Paulo. E se é um jovem casal sem nenhuma condição e vai para São Paulo, quando ele vai para a periferia. Ele vai aumentar aquela demanda de gente que está sofrendo com a violência, com o preconceito e assim por diante. Temos que ter política para garantir o homem na terra, o jovem na terra e nos seus municípios. E para mim, Bauru é a capital da região. Pois é, aproveitando, né, até para a gente encerrar o nosso papo em relação a Bauru, né, caso o senhor volte, né, por aqui, estamos sempre à disposição também para recebê-lo, para conversar sobre a realidade local, estadual, nacional, enfim, a gente agradece a participação, deputado Vicentinho, e que fique aí o convite para essas próximas ocasiões. Muito obrigado, Bruno, pela oportunidade, obrigado aos telespectadores e obrigado ao Renato
o nosso dirigente, novo dirigente, para mim é novo porque na vez passada eu dei entrevista para o Trevisan, né? E nas outras vezes também. Pela acolhida, eu estou inteiramente à disposição. Isso aí, então, obrigado, deputado. Obrigado também a toda a equipe dele também que compareceu aqui, o conselho, como ele citou ao longo da nossa conversa. A gente agradece e até a próxima.